Se a palavra tem poder, com ela você joga uma âncora no futuro. Pastor, como assim? Eu jogo uma âncora no futuro? Sim. Alguém já andou de barco aqui? Quem já andou de barco? Como é que faz quando chega no lugar e quer ficar com o barco parado? Joga uma âncora. E aí, na hora de ir embora, como é que você faz? Você vai puxando a corrente ou a corda até a âncora. E você chega aonde a âncora estava. Suas palavras é você lançando uma âncora no futuro. E aí você começa a puxar a corda e chega aonde suas palavras definiram o seu destino. Amém? Lance sua âncora no futuro. Provérbios capítulo 12, versículo 14, diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isto ele receberá. Olha o que o texto está dizendo: cada um se farta pelo fruto da sua boca. Gente, é a nossa boca que vai produzindo fruto. Provérbios 23, 7: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Quando você pensa alguma coisa e você verbaliza, então você faz com que o seu destino, o seu alvo, seja definido no mundo espiritual. No mundo material não aconteceu, não rolou, mas no mundo espiritual já é um fato, já é uma realidade. Por quê? Porque você fez uma escolha, tal qual tu pensas. Lembra que eu falei que pensamento você pode ter muito? Tal qual tu pensas, tu és. Como que o teu pensamento vira uma realidade? Na tua fala. A tua fala é uma escolha dos teus pensamentos, dizendo: ei, de todos é esse, tal qual tu pensas, tu és. Então eu penso isso, e por isso eu verbalizo isso. Se só pensa coisas ruins, não espere coisas boas. Se só pensa em mágoas, não espere conquistas. Se só pensa em perdas, não espere ganhos. Se só pensa em vingança, não espere generosidade. Sabe aquele cara que tinha uma carrocinha de cachorro quente? E depois ele montou uma lanchonete? E depois ele montou um restaurante? E depois ele montou uma franquia de restaurante? Eu duvido que esse cara não disse, enquanto estava lá fazendo seus cachorro-quentezinhos: um dia eu vou ser o maior vendedor de cachorro-quente da galáxia, vai ter marciano vindo aqui comer meu cachorro-quente, eu vou botar linguiça e salsicha no mundo inteiro. Eu te garanto. Ele não chegou onde ele chegou sem ter falado muita coisa grandiosa. O pequeno começo dele não definiu o tamanho da sua fala. Quando eu estava no primeiro culto dessa igreja, eu já falei isso para você, era um grupo pequeno, sem condições, sem dinheiro, sem nada. E eu falei no primeiro culto: nós seremos uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, nós vamos ter programa de televisão, programa de rádio, nós vamos fazer uma obra social incrível, nós vamos fazer isso e aquilo. E todo mundo olhando e falando: Forrest Gump, o contador de história. Mas aquilo estava dentro de mim. E porque estava dentro de mim, eu falava. E como eu falava, eu não tinha outra escolha. Eu tinha que viver o que eu decidi falar. E de tanto eu falar, não é que Deus colocou uns malucos que nem vocês para acreditar? Ah, Deus bota maluco na tua vida. E aí, eu fui falando, e alguns foram falando: é verdade, e eles começaram a falar também, e outros maluquinhos ouviram e acreditaram, e nós fomos falando também, e aí todo mundo foi falando, porque eu sozinho não faria nada, eu sozinho não ia chegar a lugar nenhum, eu sozinho estava lá na escola até hoje, na escola municipal,
dando uma lata de tinta para reunir no domingo, dando uma lâmpada, dando uma bola de futebol, fazendo um escambo para poder me reunir naquela escola suja. Mas quando a fala foi tomando meu coração, e eu comecei a falar, eu comecei a acreditar, e gente começou a acreditar, e começou a falar, e outros foram acreditando, e nessa onda de falas, nessa onda de fé, olha até onde a gente já foi, e isso é só o começo. Suas palavras definem o seu futuro. Segunda coisa que a Bíblia diz: suas palavras roubam ou promovem a sua felicidade. As suas palavras vão dizer se você vai ser feliz ou não. Ah, mas se eu tiver o problema tal, eu não vou ser feliz. Se eu tiver a dificuldade tal, eu não vou ser feliz. Não são as circunstâncias que definem a sua felicidade, é a sua boca. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 10:10. Não façais como alguns, que se lamentaram e murmuraram, porque esses já foram destruídos pelas mãos do anjo exterminador. O apóstolo Paulo está dizendo, não faça como essas pessoas que ficam se lamentando e murmurando, porque olha, já estão destruídos já. Esses já estão arrebentados, esses já estão falidos, não tem como dar certo, nem se preocupe. Esses murmuradores, esses que ficam reclamando, esses daí não vão adiante. Então, querido, você vive o que você fala. Você vive o que você fala. Provérbios 6, de 16 a 19, Deus vai dizer 7 coisas que Ele não gosta, e uma delas Ele abomina. São 7 coisas que Ele fala assim, isso aqui eu não suporto, e uma dessas aqui eu abomino. Vamos ver a lista? Olha quantas dessas 7 coisas tem a ver com a boca. Diz assim, Provérbios 6,16, estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, tem a ver com a fala, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, tem a ver com a fala. E depois ele diz, e o que semeia contendas entre irmãos. De 7, 3, exatamente 3 coisas Deus odeia ver no mundo. Quase metade das coisas que Deus está falando, que Ele odeia, que Ele não suporta, tem a ver com o que você fala. 1 Coríntios 15:33, o apóstolo Paulo diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí o coach fala assim, você é o resultado das 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Sim ou não? O coach descobriu isso? O coach está falando a coisa certa. Por quê? Porque ele está falando o que está na Bíblia. Ele está dizendo, as más conversações, esses ambientezinhos com essas conversinhas fiadas aí, estão acabando com você. É o que a Bíblia está dizendo. Você vai ser o produto dessas conversas fiadas suas. Você está numa pessoa da igreja que fala assim, a igreja está diferente, a igreja não é a mesma. Você estava numa boa, começou a ouvir essa porcaria, sabe o que acontece? A igreja é estragada na sua vida. A igreja está voando, abrindo igreja em Moçambique, abrindo igreja em Angola, abrindo igreja no Ribeirinho, no Sertão, produzindo vida, enviando missionários, fazendo um monte de coisa. E você, a igreja não está legal, e a tua vida está boa? Linguinha, tua vida está boa? Gente, nós não podemos cair nessa cilada mais.
As más conversações corrompem os bons costumes. Aquilo que o coach está dizendo hoje está na Bíblia. Você é o resultado do grupo de pessoas com os quais você se relaciona, e você troca as suas figurinhas, e você troca as suas conversas. E se você não andar com gente positiva, gente que ama a Deus, gente que produz, você perde a sua bênção. Mateus 15, versículo 11, olha o que Jesus vai falar, presta atenção. Mateus 15, 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. O que Jesus está falando? Aqui, você comeu uma coisa ruim, pode até passar mal, toma um chá de boldo e resolve. Mas o que você fala produz tanto mal para você, que talvez você não tenha remédio. Quantas igrejas racharam por causa de boca de um miserável? E alguém acolheu, alguém acreditou, alguém reproduziu, alguém inventou, alguém aumentou. Quantos casamentos acabaram por causa de uma conversa ruim, de uma fala ruim, de uma acusação impensada? Quantos filhos nunca mais foram os mesmos por causa de uma fala ruim, de uma acusação, por causa de um dia em que falharam e o peso da palavra foi pior do que o erro que tinham cometido? Provérbios 26, 22, olha só: as palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Cara, isso aqui é muito fera. Ele falou que a conversa do maledicente, sabe aquela galera que está sabendo? Sabe aquele desgraçado que quer te ferrar, quer acabar contigo, falando mal dos outros? Ele está falando que essa conversa de maledicente é gostosa, é um bom bocado, que na hora dá uma sensação boa. É mesmo? Que isso? A gente acaba gostando de ouvir maledicência sobre os outros. Ele fala assim, ó, é um bom bocado, é melhor do que o cenourita lá, aquele bolo de cenoura com chocolate belga que a irmã faz aí, fez propaganda, irmã. É melhor do que um bacalhau, é melhor, e você engole aquilo, e diz o texto, e desce até o ventre. O que ele diz? Ele falou que a maledicência entra suave, entra gostoso, é um bom bocado, e toma a tua vida. E você achando que vai ficar ouvindo maledicência e não vai acontecer nada. Meus queridos, lembra do texto de Ezequiel 37? Ezequiel tem uma visão. O profeta Ezequiel, ele vê um vale de ossos secos. Deixa eu explicar uma coisa: o osso é a última etapa de um ser humano, sim ou não? Amém? A pele, os nervos, os órgãos, acaba tudo, está o ossinho lá. Depois o osso acabou geral, não tem mais nenhuma lembrança daquela pessoa, tá certo? O osso é a última etapa. O Ezequiel vê um vale de ossos secos, e diz a Bíblia que quando ele vê aquele vale de ossos secos, ele ouve do Senhor dizendo: olha aqui, profetiza aí, profetiza. E então o vale de ossos secos começa a se juntar os esqueletos, e começa a ter carne, e começa a ter nervo e pele, e um exército se levanta. Irmãos, quando a gente ouve coisas boas, quando a gente ouve coisas de Deus, quando a gente ouve palavras, afirmações, repetições do que a palavra de Deus diz, meus irmãos, nós
temos a chance de dar a grande virada da nossa vida e viver sonhos inalcançáveis, sonhos que pareciam impossíveis. Muitas vezes você não tem quem diga para você uma coisa boa. Fale você, seja profeta de si mesmo, porque o que você fala, você ouve. O que você fala, você ouve. Então você precisa declarar o que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. Ah, pastor, vou sair daqui hoje e vou declarar 1 milhão na minha conta, 1 milhão na minha conta, 1 milhão na minha conta. Ei, querido, não tem a ver com uma declaração ridícula, tem a ver com você profetizar o que a Bíblia diz sobre a sua vida. Mas você pode não dizer 1 milhão na minha conta, mas pode dizer prosperidade nas minhas decisões, prosperidade nos meus caminhos, prosperidade nos meus negócios. Isso você pode.